Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui para mais uma estratégia de price action para que você possa usar em todos os mercados. E essa aqui é a nossa aula de número 11, onde vamos falar aí sobre a estrutura do candle. É muito importante saber essa questão de estrutura de candle, porque a partir desse momento nós vamos tratar aí de muitas estratégias com os candlestick, que são também chamados de velas japonesas, esses candles que foi criado aí já alguns anos atrás, tem bastante tempo, né, que essa técnica foi desenvolvida no Japão, depois levada para os Estados Unidos. A pessoa que criou essa técnica chamada de Monaiza Oma, e foi levado para os Estados Unidos por Steve Nielsen, tá? Na verdade não é Nielsen, é Nisson, Steve Nisson. E ele então, através dele, ele difundiu essa técnica, essa estratégia de padrões de candle para aquelas pessoas e foi então propagada para todo o mundo. E hoje muitas pessoas, né, de todas as corretoras, de todos das exchanges, de criptomoedas, fazem a leitura de candle, que oferece uma taxa de assertividade muito grande, mas antes de mais nada, ao invés de nos preocuparmos com a data da criação dos candles, essa coisa teórica, vamos partir aqui para uma coisa mais prática, para que nós possamos aumentar os nossos resultados, que é para isso que nós estamos aqui, para gerar resultados. Então, antes de falarmos sobre a questão dos padrões de candle, nós precisamos primeiro entender as estruturas do candle. Por que um candle tem sombra? Por que ele tem corpo? O que significa a sombra? O que significa o corpo? E partindo desse entendimento, vai se tornar bem mais fácil depois entrarmos em outros assuntos, como por exemplo, Maruboso, Estrela da Manhã, Engolfo e outras coisas mais, né? Se nós começarmos por aqui, tudo torna-se mais fácil, tá certo? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre a estrutura de candle. Então, a partir dessa imagem, nós conseguimos ter uma ótima compreensão sobre a estrutura do candle. Como você pode verificar, aqui é um preço de abertura, ou seja, esse lugar aqui é onde o candle abriu, ele abriu exatamente aqui. Deixa eu colocar aqui uma cor melhor, vamos mostrar aqui, ó, onde está escrito aqui, abertura do candle. Ele faz a abertura exatamente aqui, onde estamos colocando de verde, e você vai perceber que ele abriu, aqui tem um preço em 10,38, é o preço desse ativo, não importa qual seja esse ativo. Esse ativo aqui pode ser o ouro, pode ser a prata, o petróleo, pode ser o euro-dólar, pode ser o mini-índice, o mini-dólar, pode ser o índice Dow Jones, enfim, um exemplo, tá? Ele abriu aqui em 10,38. A partir desse momento, começa a entrar mais compradores no mercado, né? O volume de compras começa a aumentar. Muitas pessoas e muito volume de compra torna-se presente no mercado. O que acontece? Esse candle que abriu aqui em 10,38, ele começa, então, a subir. Ele vai aqui agora para... ele abriu ali em 10,38, ele vai subindo, 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 ele chega ali em 10,86, ele vai subindo aqui, chega ali em 10,90, 10,91, ok? Ele chega até aqui em cima, em 10,98, no momento que ele está acontecendo no gráfico. Ele pode voltar aqui para baixo e vir aqui até 10,80, mas depois ele faz o fechamento aqui em 10,95. Então ele fechou ali. Com isso, nós podemos dizer que ele teve uma mínima, o preço mínimo aqui. Vamos circular isso aqui também, aqui, ó. Preço mínimo aqui. Nós podemos dizer que o menor preço desse candle foi em 10,80.
Vamos imaginar que ele fosse um candle diário. Então, em algum momento do dia, ele chegou em 10,80. Ele abriu, vamos pegar aqui a seta, colocar aqui a setinha, em 10,83. Foi onde ele abriu. Ele teve um preço máximo, está escrito aqui, ó, preço máximo. A máxima desse candle foi em 10,98. O preço máximo que ele atingiu. Coloquei lá a setinha, considerando aqui só o candle verde, tá? Esquecendo um pouco ali o candle vermelho. E ele teve aqui o fechamento em 10,95, ok? Então, para concluir aqui o nosso raciocínio, aqui teve a abertura do preço nessa seta preta, aqui ele teve o fechamento, ele fechou ali. Se ele é um candle diário, então, se for no Forex, nos pares de moeda, nesse exato momento estou gravando o vídeo, porque tem que ver também a questão se tem horário de verão ou não. Aqui nesse caso para nós está sendo 19 horas de Brasília, a abertura até o dia seguinte, 19 horas de Brasília do dia seguinte ele fecha. Só que das 19 horas de um dia até 19 horas de outro dia, ele pode ter atingido um preço mínimo, que foi aqui, até um preço máximo, que foi aqui, tá? Uma outra coisa importante aqui para sabermos sobre a estrutura do candle é que os candles, eles têm duas partes. A primeira parte aqui, no caso, é o corpo do candle, que é essa parte verde, essa parte maior, e aqui, no caso, a sombra do candle. Isso aqui também é sombra do candle também. Portanto, é correto dizer que o candle, ele tem duas estruturas, corpo e sombra. Esse corpo representa força, tá? Representa confiança, representa decisão e representa também direção do mercado. Ou seja, quanto maior é o corpo, mais força tem aquele candle, mais decidido ele está. Por isso que significa decisão. Se no caso um candle verde grande, significa que os compradores estão muito decididos a continuar comprando. Também chamado de candle de direção, candle de entrada, né? Ele tem candle gatilho, tá? Ou seja, aquele candle de tomada de decisão, candle com muito corpo. Nós vamos falar mais disso daí. Ele é um sinal de entrada. Ele tem muita convicção da parte dos compradores. E se ele tem muita sombra, um candle, eu vou dar vários exemplos aqui mais na frente, ele está rejeitando uma determinada região. Ele é muito indeciso. Ele é um candle muito fraco. Ele é um candle de dúvida, porque ele tem muita sombra. E o contrário aqui também é verdade. Ou seja, nesse caso aqui, desse candle vermelho, ele, vamos colocar aqui, ele fez a abertura aqui. Em algum momento do dia ele veio até aqui. Pode ser candle do diário, pode ser de uma hora. Se for de uma hora, em algum momento daquela hora. Veio até aqui embaixo, veio até mais aqui e fez o fechamento aqui, tá? E nisso ele deixa essa sombra. Vou pegar aqui. Ele deixa aqui sim uma sombra. Deixou uma sombra ali. Então, mesma coisa aqui, porém agora o contrário. Esse candle, ele tem a abertura exatamente aqui. Naquele momento que ele abriu, ele pode ter atingido um preço máximo que ele veio até aqui, um preço mínimo até aqui, mas ele fez o fechamento aqui. Então você vê aí, né? Aqui você vê os preços, sempre do lado direito do gráfico, você vai encontrar aí esses preços. Mesma coisa, né? No caso aqui agora, um candle com muito corpo, muita decisão vendedora, muita convicção, muita força, tá? Pouca sombra, ou seja, pouca dúvida, mais sombra, mais dúvida, tá certo? Então, essa aqui é uma estratégia para você poder usar nas suas operações. Se um candle tem muita força, muito corpo, você vai dar prioridade para entrar comprando ou vendendo, dependendo
do formato do candle. Se ele é um candle que tem muita sombra, ele é muito indeciso, ele é muita dúvida, ele deixa muita dúvida. E você não quer entrar na dúvida, né? Você quer entrar na decisão. Então, nos momentos de dúvida, você procura ficar de fora, você procura esperar, você procura aguardar as próximas confirmações de força, que no caso são os candles de corpo. Na dúvida você procura evitar a entrada, e no corpo, que é a força, você dá preferência para fazer as suas entradas. Vamos para a nossa próxima aula, onde eu vou explicar mais sobre isso. Fica aí a estratégia de estrutura de candle.